Olá, vamos falar agora sobre o princípio da intangibilidade salarial, um princípio super importante que visa proteger o trabalhador. Mas antes da gente adentrar no princípio da intangibilidade salarial, eu preciso fazer uma observação, caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos sobre princípios trabalhistas. Como o objetivo aqui do canal, a proposta é fazer vídeos curtos, objetivos, e pontuais sobre cada assunto. Nesse vídeo a gente trata apenas sobre o princípio da intangibilidade salarial. Caso você não tenha assistido a todos os princípios, olha aí, a gente tem a playlist organizadinha com todos os princípios trabalhistas para você não perder nenhum. Agora a gente fala sobre o princípio da intangibilidade salarial. Vem comigo. Princípio da intangibilidade salarial. Que princípio tão importante é esse? É um princípio que veda que o empregador faça reduções, descontos, atrasos no salário do empregado, porque o salário tem natureza alimentar. É uma verba de natureza alimentar que o empregado usa para comer, para se alimentar, para sustentar a si e a sua família. Então, esse princípio ele tenta blindar o salário do empregado para que não sofra descontos, reduções, atrasos, na medida do possível. E é um princípio tão importante que vem lá na Constituição, a irredutibilidade salarial, que faz parte do princípio aqui da intangibilidade salarial. Veja só como vem no inciso 7º do artigo 7, inciso 6º, desculpa, do artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Quer dizer que eu posso ter um acordo ou uma convenção coletiva prevendo a redução de salário? Não, calma. Se houver proporcionalmente a redução da jornada, eu tenho que manter o salário hora do empregado, não posso simplesmente reduzir o salário pelo princípio da intangibilidade salarial e da irredutibilidade salarial. Mas temos também princípio da intangibilidade salarial na CLT. Olha só, no artigo 462, famoso artigo 462, ao empregador é vedado efetuar qualquer descontos nos salários dos empregados, salvo, ó, exceção, quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Essa é a regra geral. Quando é que podem ser feitos descontos nos salários? Quando o empregado pede um adiantamento, o famoso vale que o empregado pede para o empregador, então tem adiantamento, pode ter desconto. Quando tem previsão em lei, por exemplo, o desconto do INSS, a cota do empregado, que o empregador recolhe, do vale transporte, tem previsão em lei, então pode descontar do salário. Previsão em convenção coletiva, alguma verba para o sindicato, alguma contribuição sindical que prevê na norma coletiva, contribuição sindical não porque somente quando o empregado autoriza, mas uma parcela paga que prevê na convenção desconto de plano de saúde previsto em convenção coletiva, algum desconto previsto em convenção. Atenção, no caso de dano causado pelo empregado, é possível descontar do salário do empregado? Depende. Nesse mesmo artigo 462 da CLT prevê que se o dano for causado por dolo, ou seja, o empregado teve a intenção de causar dano ao empregador, nesse caso é possível o desconto do salário do empregado. Mas, se for causado por culpa, quando que é culpa mesmo? Negligência, imprudência, imperícia, Nesses casos, somente pode haver o desconto se for previamente autorizado por meio por meio do contrato de trabalho. Então, se houver uma cláusula contratual prevendo ou um aditivo contratual, desde que, obviamente, seja anterior ao dano causado, se tiver essa cláusula prevendo que, em caso de dano causado mesmo por culpa do empregado, nesse caso
é permitido o desconto do salário. Outro exemplo que a jurisprudência também já pacificou, no caso de frentista de posto de gasolina, que a regra é não aceitar cheques, né? Mas se o frentista aceita o cheque e não verifica, não toma os cuidados devidos para verificar se aquele cheque tem fundo antes de receber e depois verifica-se que esse cheque não possui fundos, o empregador pode descontar. Tem uma súmula específica falando sobre essa possibilidade. No caso daqui, são exceções ao princípio da intangibilidade salarial, hipótese em que pode haver a redução do salário, hipótese em que pode haver descontos do salário. Além disso, eu tenho a proteção também no que tange a pontualidade do pagamento do salário. Olha o que fala o artigo 459, parágrafo 1º. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, salvo no que concerne as comissões, percentagens e gratificações, porque comissões, percentagens e gratificações pode ser acordado entre empregado e empregador um prazo diferenciado para pagamento. Já o salário tem que ser pago pelo menos uma vez por mês, não pode ser pago um período superior a 1 mês. Parágrafo 1º. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente. Aqui é a pontualidade, também está inserido no princípio da intangibilidade salarial. E para terminar, o artigo 465 da CLT. O pagamento do salário será efetuado em dia útil e local do trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Ou seja, a intenção do legislador foi preservar a pontualidade também, inserido aí no princípio da intangibilidade salarial, princípio importantíssimo. Bom, em relação aos princípios, é claro que dependendo do autor que você utiliza, pode ter um princípio a mais, um princípio a menos, porque são questões também doutrinárias. Então, tem doutrinadoras que colocam um princípio dentro de outro, tem doutrinadoras que separam os princípios, né? O importante são esses princípios. E como eu falei lá no primeiro vídeo de princípios, a importância dos princípios é muito grande, porque eles podem ser cobrados individualmente ou você pode utilizar dos princípios para fundamentar uma questão. Por exemplo, se vier uma questão perguntando sobre desconto salarial por dano causado ao empregado, pelo empregado ao empregador, você vai fundamentar em quê? Você não lembra que tem um artigo da CLT que prevê o desconto. Você vai pensar no princípio da intangibilidade salarial, certo? Bom, caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ative as notificações. Aqui a gente tem a ideia de passar ponto a ponto por todo o conteúdo programático de direito do trabalho e também de processo do trabalho. Então se inscreve, ative as notificações e compartilhe esse canal com quem você acha que vai ser útil. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!